Como que vai, pessoal? Chegamos na nossa parte 2 do nosso episódio sobre perdão, aqui no nosso podcast Mente Aberta. Eu sou o Daniel Mazarin. Eu sou o Wellington. Eu sou o pastor Edson. E eu sou o Anderson. E sem perca de tempo, pode soar a buzina que esse episódio já está começando. Nós vemos então que na Bíblia a gente também teve vários exemplos de perdão, né? Vocês lembram de algum aí para citar pra gente? O maior deles, né? O perdão de Deus à humanidade. Ele Amém. Entregar o Filho dele na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Na Bíblia a gente tem vários exemplos. Tem Estevão, tem Jesus perdoando o paralítico, né? Perdoados são os seus pecados, pega a sua maca e anda. Então, a gente tem vários exemplos aí de perdão na Bíblia. E em algumas delas a gente se identifica muito, né? Eu estava lendo e eu vi a questão daquele senhor que perdoou a dívida do seu servo, e depois o servo, tendo a sua dívida perdoada, ele foi e acabou não perdoando a dívida do seu conservo, né? Então a gente vê aí que quando a gente entra nesse texto aí, a gente vê que não teria como aquele servo pagar a dívida que ele tinha com o seu senhor. Era algo que era impagável. Assim também somos nós, né? A gente não tinha condições de pagar a nossa dívida para com Deus, mas Deus mesmo ele ofereceu a reconciliação, que é através de Cristo. E depois aquele servo, ele agiu de má fé, né? O seu conservo tinha uma dívida menor com ele, mas ele não quis perdoar. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente recebeu esse perdão de Deus, a gente deve entender que a gente precisa também estar liberando perdão para as pessoas. Então, a Bíblia ela é recheada assim, de passagens que nos mostram a respeito do perdão. É algo que a gente deve praticar sempre isso. Não é fácil, né? Já que quando a gente entra em algum atrito ou em alguma situação, acaba tendo um afastamento, e aí a gente começa a imaginar que a gente tem razão, que a pessoa te ofendeu, que não deveria ter falado isso ou feito aquilo, mas a gente olhando para a palavra, a gente vê em todo momento assim, Deus oferecendo perdão e os homens de Deus também liberando perdão. É interessante outra história também que eu lembrei aqui, o Anderson comentando, né? Sobre os exemplos na Bíblia da mulher que foi pega em adultério. É um exemplo muito lindo, eu creio que cada um de vocês que estão ouvindo, né, hoje, Mente Aberta, sobre perdão, assunto muito importante na nossa vida, vocês vão lembrar desse texto, né? Estavam ali os fariseus, doutores da lei, né, naquela época, e a lei de Moisés mandava matar quem pegasse então em adultério, sobre apedrejamento. Então eles pegam essa mulher em adultério, trazem até o meio do povo e também para Jesus. E tentando também, de alguma maneira, envergonhar o mestre com aquela decisão, e achava que o mestre não teria saída para aquela mulher. E ali o mestre olha e ele diz uma palavra linda, né? Quem então não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então aí, pastor Edson, eles abaixaram a cabeça, saíram tão tristinho, põeram o rabinho entre as pernas. Então cada um pegou seu caminho e ficou o mestre e aquela mulher. E ele diz: vai, filha, seus pecados são perdoados. E ali, então, uma atitude de perdão muito linda. E se a gente parar para analisar a Maria Madalena, pois ela se torna seguidora de Cristo, uma mulher de Deus grandiosa, uma mulher frutífera na obra do mestre. Então, para cada um de vocês que estão ouvindo, medite nisso. O perdão, ele pode mudar a história. Mudou a história de Maria Madalena sobre uma atitude de perdão. Então escolha perdoar. A Bíblia está recheada de exemplos para nós seguirmos o perdão, porque perdoar também é amar, é amor. Se nós conseguíssemos chegar nesse nível de perdão que o Wellington disse, se nós conseguíssemos chegar nesse nível que Jesus perdoava, seria uma maravilha. Eita glória, hein? Jesus perdoava no outro nível, porque eu estava aqui justamente pensando numa passagem de Pedro, né? Pedro, quantas vezes Jesus deve ter tido que perdoar Pedro pelas atitudes que ele tomava. E o Hélito falou algo aqui, ele não disse a palavra em si, que é promover, porque depois você vê essa mulher que foi perdoada, ela foi promovida. E Pedro também, Pedro negou Jesus, Jesus advertiu que ele ia negar,
ele duvidou, ele foi lá depois negou, e Jesus não só perdoou, falou, tá bom, Pedro, não esquece isso. Não, ele vai lá, pergunta se Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então pastoreia. Ele passou de evangelista, ele passou Pedro a pastor. Falou, pastoreia as minhas ovelhas. Então, Pedro, olha, eu estou te promovendo, estou colocando você. Isso é perdoar. Sabe, não é aquela pessoa que não, porque ele deu uma pisadinha na bola na igreja, não, eu já vou te tirar, você não vai fazer mais nada aqui, não. Vá lá, reconheça que você também tem os seus momentos de erro, de fraqueza, vê a vida do seu irmão, perdoa ele, e para mostrar que você perdoou mesmo, para você tentar chegar no nível de Jesus, promove essa pessoa, para mostrar que você realmente não ficou mágoa nenhuma, não, vou te colocar numa posição melhor do que você estava. Aí eu creio que nós vamos começar a ver a face do mestre. Mas então, vamos partir aqui para frente. Por que nos é pedido então para perdoar? A Bíblia coloca essa condição de perdão, mas por que ela coloca que nós devemos perdoar, né? Por que será, hein, Dani? Porque nos é pedido para perdoar, então. Dani, eu tenho 2 assuntos para responder essa questão aqui. Primeira coisa é que Deus enxergou que é uma necessidade para nós. E o primeiro tópico aqui para mim responder essa questão é porque nós somos falhos. É simples assim. Primeiro a gente tem que entender. Por que nos é pedido para perdoar? Deus sabia que nós seríamos falhos, seríamos pecadores. Então, da mesma maneira que eu preciso perdoar, eu também entendo que em alguma maneira eu vou necessitar do perdão. Porque eu sou pecador e em algum momento eu vou errar com o Anderson, com o Daniel, com o pastor Edson. Em algum momento nós vamos falhar. Então por que nós precisamos? Por que Deus pediu para nós perdoar? Por que existem esses mandamentos? Porque realmente nós somos falhos e pecadores e nós não vamos só ter que liberar perdão. Nós, na outra condição, que é ruim, né? De pecado, de erro, nós vamos ter que pedir e depender desse perdão também. E a segunda questão é porque Deus é amor. E eu gostaria de ler aqui rapidamente dois textos muito lindos. Aqui em 1 João 4, do 15 até o 17, fala assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Lá em João 3,16 também fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, a segunda condição, por que nos é pedido a perdoar? Porque nós escolhemos Deus. E fala aqui em João que Deus é amor. Então, se a nossa base é a palavra e é Cristo, aquilo que nós conversamos lá atrás, eu e o pastor Edson, se nós escolhemos e temos essa base de Deus, de seguir as suas pisaduras, Cristo na cruz do Calvário, lembrando novamente, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, se nós escolhemos o amor, Deus, então nós somos chamados a perdoar, e Deus sabia que nós então seríamos dependentes desse perdão, seríamos errantes, e não só iríamos deliberar perdão, mas também a gente iria necessitar de pedir o perdão. Eu lembrei de uma história de criança aí. Conta a história aí. Vamos Forrest Gump. Forrest história. Na verdade, a gente quando é criança, a gente não é ensinado assim a realmente pedir perdão de todo o coração, né? Eu lembro quando criança, você fazia alguma coisa aí pro seu amigo, aí a sua mãe e seu pai pede desculpa para ele, mas é só aquela coisa assim, sabe? Para você meio que se safar um pouquinho, não tem realmente um arrependimento, sabe? Não tem amor na sua atitude, né? É só para você pedir desculpa ali pro pai da criança, não ficar chateado com seu pai e tal. E aí quando a gente vem para Cristo, ele fala que se a gente deve perdoar da mesma forma que a gente recebeu o perdão de Deus, a gente deve perdoar. Então, se a gente entendeu que a gente recebeu o perdão de Deus, a gente deve perdoar também as pessoas. Mas quando a gente vem para Cristo é meio que conflituoso tudo isso, né? Porque a gente cresceu, pede desculpa. Pelo menos eu fui ensinado que assim, se apanhou, bate também. Então a gente não foi ensinado quando criança a pedir perdão. Então muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de fazer isso. Eu creio que é muito mais fácil a gente
Então, dependendo da situação aí, a gente liberar perdão numa situação de ofendido, do que a gente tomar uma atitude e ir para uma pessoa e falar assim, nossa, eu errei e eu preciso pedir perdão. Eu imagino que leva um pouco mais de tempo. E também essa condição do perdão, eu penso assim que nós estamos aqui de passagem, né? Nós somos peregrinos, nós estamos sendo preparados para estar um dia num outro lugar muito melhor do que aqui. E Deus, eu penso que Ele usa esse perdoar como uma ferramenta para nos melhorar a cada dia. Deus não pede coisas fáceis, Deus pede coisas difíceis. Quando Ele fala ame, é difícil, não é fácil. Perdoe, não é fácil. É coisa difícil. Então, se você não consegue preencher esses requisitos aqui, provavelmente você não vai estar aquele dia na presença dele. Se você é uma pessoa que não perdoa, se você é uma pessoa que não ama, como que você vai estar um dia na presença do Senhor? Como que você vai viver no céu do Senhor? Uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não ama. Então Deus coloca essa condição do perdão, eu penso também, além de tudo que os meus amigos aqui já colocaram e já quase que esgotaram, mas eu queria colocar ainda, pontuar isso aí, que é uma ferramenta para trabalhar a nossa vida, para a gente poder melhorar, e a gente vai se sentir melhor e vai fazer com que o próximo se sinta melhor também. A vida precisa de perdão, né, pastor? As pessoas, o ser humano, né? Amém. Bom, entrando em mais um questionamento aqui que a gente pode ver ali, Pedro, quando ele fala, né? Mas quantas vezes eu devo perdoar, né? Há limite de vezes, então, para perdoar? Essa dúvida de Pedro aí, muitas vezes é a nossa, né? Então, a gente passa por uma situação e daqui a pouco a pessoa cai de novo na mesma situação e a gente fica falando, mas a gente tem que perdoar de novo, já não te perdoei isso esses dias atrás, de novo a mesma situação. E quando Jesus fala ali, ele fala que a fala dele é, você não deve perdoar só 7, mas 70 vezes 7. E isso daí é uma forma de Jesus dizer, você vai ter que perdoar o quantas vezes for necessário, na verdade, né? Porque ele fala isso daí no dia, né? Quem perdoa 70 vezes 7 no dia? Então, quantas vezes for necessário o perdão, tem que ser liberado de acordo com o que Jesus falou ali, né? E logo em seguida ele vai então explicar e vai falar, né? Inclusive o Bibão já citou essa passagem, que ele vai dar uma parábola ali do rei que foi acertar as contas com seu servo e um deles não tinha como pagar e ele rogando foi perdoado, o rei perdoou, mas ao encontrar seu conservo que devia muito menos do que ele não perdoou, né? E então depois o rei vai lá e manda condenar, não, porque você foi um servo negligente, eu te perdoei e o outro que devia bem menos para você não perdoou. E ele fala que isso daí é uma forma de comparar com o reino dos céus, né? Então, como o pastor Edson já comentou aqui, né, os padrões de Deus são altos, né? Então, segundo ele, aquele que não perdoou foi lançado no cativeiro ali para ser torturado ainda, o que diz a palavra, né? Imagine nós, então, devemos entender que o perdão de Deus tem que ser liberado, né? Que nós temos que perdoar e que como Jesus nos perdoou de uma dívida que foi impagável, nós também devemos perdoar a quem nos ofende, né? Essa questão da quantidade, Jesus ele coloca desta forma que nós temos que perdoar todas essas vezes aí ao dia, porque aquilo que você quer que seja feito para você, você tem que fazer para os outros. A Bíblia nos ensina assim. Então, se você colocar um número fechado, até esse número, eu posso perdoar no máximo, Daniel, eu perdoo ela 3 vezes. 7 vai para ficar profético, mas mais do que isso aqui, eu não perdoo. Então, você imagina quantas vezes você já falou para Deus, porque na questão de um pecado, que nós somos falhos em vários pontos, mas tem algum ponto que a gente é mais falho naquilo ali. E você fala para Deus que Deus, agora o Senhor me perdoou, peço perdão, e eu não vou mais fazer isso. E depois dali um tempo você se pega fazendo. E Deus te perdoa de novo. Depois de um tempo você faz de novo e Deus te perdoa de novo. Ele não colocou um número que ele vai te perdoar. Olha, Wellington, 7 vezes é o máximo. Não, ele vai te perdoar
quantas vezes você cair e com sinceridade no coração você pedir para Deus te perdoar. Então é complicado você falar quantas vezes. Não tem quantas vezes. Vai perdoar assim como Deus nos perdoa quantas vezes a gente cai. Bom, para fechar então nossa parte 2, devemos ter critério para perdoar? Critérios para perdoar. Basta a gente estar vivo. Esse é bom, hein? Entender que Tá a gente respondido. entender que a gente foi perdoado por Deus e a gente poder liberar perdão também para os nossos irmãos. A gente não pode ficar analisando, eu vou perdoar aquele ali porque ele é bonito, eu vou perdoar aquele porque lá na frente eu posso ter algum benefício. Não tem critério. A gente vê que as pessoas na sociedade, né, o pessoal, eles colocam alguns critérios assim. Dessa vez eu te perdoo, mas na próxima, se você fizer de novo, eu não perdoo. Aí é quantidade. Aí nós voltamos na questão de... Aí é quantidade. Eu vou colocar um limite para perdoar. Não, tem uns que falam, né? Se pedir hoje... Eu perdoo, né? Se vier arrastando ou se humilhando, eu perdoo. Se esfregar a cara no pó, eu perdoo. Senão não tá perdoado. Eu vou te perdoar, mas aí o seu celular vai ficar comigo, você não vai mais jogar bola de final de semana, você não vai mais sair com os amigos. Peraí. Não. Isso aí não existe. Aí verdade, não é perdão, aí são regras que você está colocando. Tá certo. Colocando alguns pontos. Na verdade, a gente precisa ver o conceito nosso de vida, né? A nossa escolha. Aqui a gente está falando da palavra de Deus. Então, se a nossa escolha foi Cristo, então a gente vai buscar perdoar, ter Ele como exemplo máximo, né, de perdão e perdoar como Ele perdoou, caminhar como Ele caminhou, né? Bom, já que o Bibão esgotou nosso assunto aqui, vamos finalizar essa parte. Eu dei checkmate na resposta aí. Checkmate do Bibão. Isso aqui deixou todo mundo numa sinuca de bico aqui, não tem como sair. Sem mais argumentos, vamos finalizar. Sem mais argumentos. Amém. Vamos finalizando aqui essa segunda parte do nosso episódio sobre perdão. E eu quero agradecer a todos que ficaram com a gente aqui. Semana que vem tem mais uma parte. Fique com a gente aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Continue conosco e reflita durante essa semana e coloque o perdão em prática. Obrigado.